Amém? Por favor, olhe o seu irmão e diga: você é o trabalhador da seara. Amém. Bom, nós somos a Igreja Comunidade de Vida Cristã, ou Life Church. Temos tido os nossos cultos de celebração aqui neste lugar aos domingos, às 8, às 10, às 15 horas para os nossos adolescentes e às 17 horas no culto geral. Mas também nós temos tido os nossos pequenos grupos, chamamos de célula, estão distribuídos nos distintos bairros da cidade de Quelimane. Você pode aproximar a pessoa que lhe convidou, a equipe de protocolo, para poder se enquadrar e juntos podermos caminhar em Cristo Jesus. Para além das células, nós também temos nossos estudos da palavra, que acontecem aqui também neste lugar, todas as quartas-feiras, às 17h30. Também nós queremos estender o nosso convite para poder se juntar a esse estudo da palavra, para que você possa crescer com ferramentas. Algum aniversariante ao longo da semana? Sim, você. Engraçado que eu, quando estava a ver as informações, eu disse: como vai ser? Vou me parabenizar sozinha? Bom, feliz aniversário, amados irmãos. Vocês possam crescer na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, agradando a Deus, aos homens. Que vocês possam, principalmente, levar aquela que é a nossa maior responsabilidade: testificar a Cristo aonde estiverem e fazer discípulos para o nosso Senhor. Amém? E a feira vai continuar lá fora. Assim que o culto terminar, os amados irmãos podem aproximar e desfrutar do que lá fora tem. As feiras serão de forma recorrente. Todos os domingos nós vamos ter feira. Então, convidamos o amado irmão para poder aproximar lá, porque o propósito é aquele que todos nós conhecemos, né? Para angariar fundos para a nossa construção. Mas também, de forma especial, nós queríamos parabenizar como congregação aos nossos irmãos Moatama e Matilde, que tiveram um bebê. Então, se irmãos, quem tiver o contato pode aproximar, porque eles estão aqui na cidade. Amém? Quero desejar a todos os irmãos continuação de um ótimo culto. Que o Senhor abençoe. Parabéns, Agnes. Parabéns, parabéns. Obrigado pela tua serventia, tua dedicação. Temos visto a Agnes junto com o irmão Nando e pastor Felipe, sempre organizando, fazendo a gestão do culto, né? Então, muito obrigado. Parabéns, Agnes, tá? E também parabéns pelo diploma. Não sei do que, mas você recebeu um diploma. Vi no Facebook. Obrigado, Admira. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Bom estar aqui nessa manhã. Não muito quente, fresca, porque frio não está. Que ainda dá, estou a ouvir Mano Rosário aí, que ainda dá para usar um pouco de casaco, né? Ainda que não esteja. Daqui a 2 domingos, nós teremos. Deixa lá chamar. Eu sei que faltam 2 domingos, mas deixa lá chamar. Deixa eu chamar Joana e Nico. Onde é que estão? Onde estão vocês? Nico foi para onde? Espero que não saiu. Tá ali. Vem para aqui, Nico. Nico, Joana está onde? Vem para aqui, Nico. Amém, amém. Eu sei porque que os irmãos estão muito felizes. Eu sei. Estão orando já há muito tempo para o irmão Nico casar. Até concederam ao irmão Nico deram o título de honoris causas, como damos em todos os casamentos. Porque todos os casamentos que se realizavam aqui na igreja, irmão Nico era damo. Então, é por isso que há muita celebração e nós também estamos felizes. Daqui a 2 semanas, Nico e Joana
vão contrair matrimônio. Tá? Vamos dar parabéns daqui a 2 semanas. Obrigado, minha esposa. Por isso que você está aqui. É sempre lá. Queremos, de uma forma especial, também dar parabéns ao irmão Santos. Já demos a irmã Agnes. Irmão Santos. Santos, você pode vir para aqui, por favor. Ah? Já que Agnes estava aqui em frente, se parabenizou sozinha. Então Santos estava ali. E nós temos... Santos, muito obrigado. Muito obrigado. Tem sido uma grande bênção. É bom ver Santo. Santo chegou na igreja com 9 anos. 9 anos de idade. Não, agora só é para o ar isso. Mas parabéns, Santo. Obrigado pela tua serventia, tua dedicação, tua entrega. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você faz isso servindo a Deus de todo o coração, sem procurar aplausos, mas nós queremos honrar também a ti. Que Deus abençoe a sua família. Eu sei que agora já não podemos esconder. Estão à espera de bebê, 2 anos casados, agora estão à espera de bebê. Tá? Parabéns, parabéns. Parabéns. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença de quem não pode deixar de nos assistir. Essa é a diferença de quem está nos a ver a partir do nosso canal da YouTube, como também agora transmitido pela Zambésia 24. E essa é a diferença. Se você estiver aqui, vai ter toda essa alegria, né? Vai ter toda essa alegria. Mas é uma grande bênção, maravilhoso, de ter minha esposa de volta. Eu cheguei primeiro, ela voltou. Eu sei que voltou para curto tempo, porque vai sair de novo, mas só para curto tempo. Só para curto tempo. Mas é uma bênção ter ela aqui. Também bênção ter Justino e Noemi, Regiane, junto conosco. Uma grande bênção. Deus abençoe vocês, Deus guarde, continuem firmes. Amém? Amém. Queridos irmãos, nós temos seguido uma série de mensagens que nos leva a observar o desafio da pregação do Evangelho nos dias de hoje. Lembrando-se, irmãos, que o nosso lema para esse ano é: a seara é grande. Contudo, há um desafio de nós pregarmos o Evangelho, anunciar a boa nova do reino, mas é preciso observar e conhecer o contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vivemos em contextos que apresentam seus desafios naquilo que é levar a mensagem da cruz, a mensagem que traz esperança, a mensagem da vida, a mensagem que transforma, a mensagem que leva pessoas a ter uma intimidade com Jesus, uma intimidade com o Pai. Então nós encontramos desafios e preferimos andar. Eu quero acreditar que estamos agora no nosso 4º desafio, mas não é tudo. Mesmo que a gente termine, esse não será tudo, mas nós especificamos alguns que na qual nos leva a nós a refletirmos como igreja, para que a gente seja efetivo na pregação do Evangelho. Perceber quais são as lutas que nós enfrentamos como igreja, os desafios que passamos como igreja, para que a gente possa melhor executar aquilo que é a nossa missão. Então a nossa série é essa: o desafio da pregação do Evangelho
nos nossos dias. Quando a Telma iniciou, ela falou sobre vergonha e medo. Esse é um desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje. Também nós falamos a questão de ser superficial e também a cultura de entretenimento que se vive no meio e no seio da igreja para agradar ao público. E eu penso que vamos voltar a tocar um pouco também isso, vamos chamar a atenção isso à igreja. E na semana passada nós falamos sobre a questão da coerência de vida, porque essa coerência de vida vai trazer a credibilidade da nossa mensagem. Por outra, nós não só temos que falar, mas nós temos que viver e praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, para que o evangelho então seja pleno, seja completo. Quando as pessoas veem a nossa fala, quando as pessoas entendem daquilo que a gente está a pregar, as pessoas possam dizer, de fato, verdadeiramente, esse é discípulo de Cristo, esse está a pregar o que vive. Então isso nós falamos na semana passada. Hoje nós estaremos a compartilhar sobre o secularismo e relativismo. O secularismo e o relativismo. Vamos ler. É um texto simples, pequeno, mas profundo a forma como ela vai falar, que está em Provérbios, no capítulo 14, nos versos 12. Vai dizer assim: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte, advertindo que a intuição humana e os padrões culturais nem sempre coincidem com a verdade divina. Amém? Texto claro, direto, sem muita volta, que nos faz compreender assim de uma forma incrível. Senhor, nós oramos pela sua palavra, oramos que o seu Espírito Santo esteja aqui, fale-nos nessa manhã sobre esse tema bastante contemporâneo, tema da atualidade que nós temos vivido no seio do povo de Deus, e tem sido um grande desafio naquilo que é a entrega da sua mensagem, a boa nova. Abra os nossos corações e nos ensine nós a não vivermos esses dois padrões, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, em breves e simples palavras, nós podemos dizer que o versículo que nós acabamos de ler, ela fala sobre o perigo das aparências e a autossuficiência. A autossuficiência daquilo que nós vemos nos nossos dias. Ele indica que as decisões e o estilo de vida baseado apenas na lógica humana, ou desejos pessoais, podem até parecer certos, inofensivos no início, mas elas conduzem consequências espirituais físicas e destrutivas. É isso que o versos pretende, na verdade, chamar a atenção. Aquilo que aos nossos olhos podem até parecer lógico, pode até parecer algo que seja inofensivo, mas pode nos levar à morte, porque é meramente o nosso desejo, é meramente o nosso pensar e não o pensar humano. Não o pensar de Deus. E isso é nos chamado a atenção para poder evitar, para evitar os nossos caminhos enganosos e buscar mais a sabedoria, o discernimento que se alinham nos princípios de Deus, confiando plenamente que Deus é o Senhor e a sua palavra é soberana. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos a falar sobre o secularismo e o relativismo. O secularismo, eu não quero trazer muito assim em termos históricos, porque não nos importa muito trazer muita informação. Mas, contudo, ela vai surgir muito, essa ideia, no século XVII. No século XVII, atendendo que a gente está a vir de uma fase onde a chamada a Idade Média, né? A Idade Média, a Idade da Escuridão, como nós queiramos aqui dizer, ou como a história vai dizer,
um período onde havia uma predominância e dominância sobre com a religião, tudo isso. E agora nós estamos entrando num período onde a reforma protestante, o pensamento, entre aspas, do homem se liberta, e temos esse novo homem, essa nova maneira de pensar. E no meio de tantos conflitos religiosos, surgem então essas correntes que nós estamos aqui a ver, o secularismo como o relativismo vai surgir no meio desse desafio que a igreja está a atravessar. Uma igreja que pretende se impor numa verdade de Deus, mas também que ela vai lutando para impor essas verdades dentro do seio da própria igreja. Então temos essas duas, no fundo vai ser a mesma. O secularismo como o relativismo vai, no fundo, alinharem-se na mesma direção. A ideia que se vê, a primeira, entre aspas, era de separar aquilo que nós chamamos o estado da religião. O estado da religião. Mas se tornou, na verdade, um grande perigo. Ou para nós, o secularismo como o relativismo são apontados como duas maiores ameaças da integridade espiritual e da doutrina da igreja e a mensagem do evangelho na sociedade contemporânea. O levar a mensagem do evangelho, o secularismo, assim como o relativismo, são de facto uma grande ameaça. Enquanto o secularismo esvazia o senso do sagrado e foca as prioridades humanas e terrenas, o relativismo nega a existência das verdades absolutas e transformando a fé assim numa escolha subjetiva do próprio homem. É isso que essas duas correntes filosóficas vão trazer, e à medida que se vai influenciar na vida da igreja. Eu sei que já fiz um conceito breve do secularismo, mas vamos lá tentar de novo dizer o que seria então o secularismo. É um ideal que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. É uma forma de ver um mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora. Esse não é o nosso mundo. Take away. Tudo é rápido. Tudo é chapo-chapo. Né? Tudo é chapo-chapo. E se o mundo espiritual existe, isso não é uma preocupação para o secularismo. Sim, podemos viver como se o mundo espiritual não existisse. Essa é a ideia que nós temos de ser secular. Quando nós dizemos um mundo secular, essa é a ideia, esse é o que vem. E qual é o impacto do secularismo na vida? Esse é o nosso primeiro ponto. Qual é o impacto do secularismo na vida e na pregação do evangelho no dia de hoje? O secularismo, ela introduz a mentalidade do materialismo diretamente para dentro das comunidades de fé. Ela introduz essa mentalidade do materialismo. Por outra, isso voltamos quando nós falamos de ser superficial e entretenimento na vida da igreja. Então nós encontramos o quê? Pragmatismo útil dentro da igreja. O foco dos cultos e atividades passam a ser o que funciona para atrair o público ou gerar entretenimento, deixando em segundo plano a mensagem da cruz. Já notaram o perigo que existe? Aquilo que deveria ser a mensagem que iríamos trazer no culto, que iríamos pregar no culto, isso nos faz lembrar a mensagem de 2 semanas atrás, né? Quando nós falamos do ser superficial e entretenimento. Quer dizer, a pregação, por outra, passa a focar expressamente na prosperidade terrena. Não é assim que nós temos visto hoje.
passa a focar exatamente naquilo que é o bem-estar emocional, o sucesso imediato, o sucesso financeiro, enfraquecendo aquilo que é a mensagem bíblica, clássica, sobre a eternidade, sobre o pecado e sobre a salvação. Ou por outra, Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem cristocêntrica, ela deixa de ser prioridade e o homem passa mais a pregar aquilo que satisfaz emocionalmente o próprio homem. Essa é a ideia. E isso nós vemos nos nossos dias. Esse é um mundo que nós vivemos. Esse é um mundo que nós temos. Esse é o mundo que nós temos. As pessoas querem coisas rápidas, as pessoas querem coisas que satisfazem a si mesmo, querem emocionalmente estarem bem, financeiramente estarem bem, prosperar, mas elas não estão pensando naquilo que é a mensagem da eternidade. Não há a mensagem do pecado, não há a mensagem da salvação. Por outra, nós chegamos, eu dizia 2 semanas atrás, qual é a mensagem que se tem? A mensagem vai ser assim: Deus te ama. E Deus te ama, e aí? E aí? O que acontece quando Deus te ama? Deus te ama e tu continuas a viver ao seu belo prazer. Como tu queres viver, viva, porque Deus te ama. E tem uma expressão que nós usamos muito da seguinte forma: todos nós somos filhos de Deus. Nunca ouviu? Quem nunca ouviu isso? Hã? Hã? Todos nós ouvimos, né? Mas João vai dizer o quê? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes direito de serem filhos de Deus. Então vamos perceber que às vezes nós confundimos a criação maravilhosa de Deus, que na qual Deus fez a imagem e a sua semelhança, nós vamos confundir que somos filhos. Mas biblicamente vai dizer que nós somos filhos quando recebemos a Cristo, quando nós rendemos a nossa vida para Cristo, quando nós nos submetemos nos planos divinos, quando nós entendemos a mensagem, a expressão do amor de Deus manifesto naquela cruz do Calvário. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. Convidamos a Cristo a entrar na nossa vida e Ele vem ser o Senhor e Salvador da nossa vida e nós nos tornamos filhos. Efésios vai dizer herdeiros e co-herdeiros por meio do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Antes vivíamos no pecado, agora fomos adotados por meio de Cristo. Não sei se vos faço compreender. Então tem muito essa linguagem nos dias de hoje, que na qual todos nós somos filhos de Deus. Eu costumo, até falava isso acho que há 2 semanas atrás. Eu entendo que às vezes é uma palavra de conforto. Eu entendo que às vezes é uma palavra de animação. Que quando alguém perde a vida, nós chegamos diante da pessoa e nós usamos a palavra que a terra seja leve. Não vai ser, mano. Esse é um conforto para nós. Se não tem Cristo, não vai ser. Às vezes resumimos e colocamos ali RIP, Rest in Peace, my brother. Nós sabemos que sem Cristo não vai descansar. Mas essa linguagem secular que virou muito habitual e entrou no seio da igreja, nós vamos usando esses termos como se fosse assim. Na verdade, estou usando aqui exemplos muito práticos mesmo, que você há de ver que virou uma linguagem que nós não sabemos o alcance da própria linguagem. Nós não sabemos o alcance da própria linguagem. E vamos utilizar essa linguagem como assim, algo comum. Nos faz bem, nos faz nos sentir bem. Eu ouvia, uma vez, vi um vídeo lá, um padre a dizer assim, que no falecimento é o lugar que muito mais nós mentimos. Porque nós queremos que as pessoas que estão lá se sintam bem.
Uma coisa é você dar conforto à pessoa, outra coisa é você trazer uma mensagem que não é verdadeira, uma mensagem que não é bíblica, e dizer para alguém descanse em paz quando você sabe que todo aquele que não crê em Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não terá um descanso eterno. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. É uma mensagem, porque na nossa mente humana, nós puxamos muito nessa vertente. Eu quero ser politicamente correta. Deus nunca foi politicamente correto. Deus nunca foi. Nós sim. Porque nós não queremos ser vistos mal. Nós não queremos passar vergonha. Nós não queremos passar medo. Eu não estou a dizer para você ser ofensivo. Mas não minta. Não estou a dizer para você faltar com respeito. Mas não minta. Seja sincero em suas palavras. Então nós vivemos nesse mundo secular em que arranjamos palavras que muitas das vezes vão contra os princípios bíblicos. Para nós, como diz o provérbio, para o homem, parece certo. A nossa intuição pode até ser certo, mas no contexto divino, no contexto, por meio dos princípios de Deus, elas não se enquadram, não se encaixam. E isso está a entrar no seio da igreja. Nós quando chegamos, nós hoje não confrontamos o pecado, não queremos falar sobre pecado, nós queremos só trazer as palavras, Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama. Vai fundo, irmão. Se Jesus te ama, arrependa-te do teu pecado. Se Jesus te ama, curva a sua vida, não viva dessa maneira. Não vamos diluir aquilo que é a mensagem. A mensagem tem poder. Lembre-se quando Jesus está a falar sobre a semente da mostarda. Não sei se vocês se lembram. Disse que ela era pequena, mas poderia gerar uma árvore tão grande. Será que a potencialidade estava na árvore ou a potencialidade estava na semente? Na semente. A palavra é a semente. Dizia eu, o que é a palavra? Quando Paulo está a falar lá em Romanos, no capítulo 1, eu estou repetindo já há 2 semanas isso, porque esse foi o texto que Telma compartilhou lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Ele vai trazer isso, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E o contexto grego do poder que Paulo está falando é sobre dínamo, dinamite, aquilo que destrói, aquilo que gera luz. É isso que Paulo está a falar, aquilo que gera transformação. Nenhuma palavra nossa, nenhuma mesmo palavra nossa será efetiva para transformar o homem, a não ser a própria palavra de Deus. Essa é a palavra que transforma o homem. As pessoas podem se sentir por um momento feliz, podem se sentir por um momento assim animados, mas se nós não trazermos a essência, aquilo que é a semente que gera vida, nós estamos a fazer nada mesmo. Não estamos a fazer nada. Então, esse ser secular cria isso. A pregação, ela deixa de se enfocar naquilo que é a mensagem bíblica, clássica, sobre a eternidade, sobre o pecado, sobre a salvação. Quando nós vamos pregar hoje, nós vamos chegar mais assim, você sabe, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que tuas finanças vão crescer, eu tenho um Deus que sua vida vai prosperar. Essa é a mensagem que às vezes a gente quer, porque nós sabemos que a pessoa, os teus problemas vão acabar, contradizendo o que Jesus disse no mundo. No mundo tereis aflições. Vão contradizer tudo com aquilo que é a palavra, dizer que você vai ser crente, você vai sofrer mesmo assim. Amém? Você vai ser crente, porque não há garantia nesse mundo tão pecaminoso, nesse mundo tão carnal, que nós vamos ter uma vida de sossego, dizendo assim, agora estou em Jesus Cristo, não tenho problema disso, não tenho problema de água, não tenho problema de finanças, eu não discuto com esse, não tem problema. Não há nada disso.
Nós vamos passar essa luta. Mas há uma afirmação que Paulo vai dizer: mas nós somos mais que vencedor. Por quê? A nossa fé, ela não está baseada nas circunstâncias que nós vivemos. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus. Compreenda, irmão. Amém? Compreenda. Nós não precisamos trocar nenhuma mensagem para agradar a ninguém. Ore. Peça a sabedoria que vem da parte de Deus, para que Deus use a sua forma de falar e dizer sem que troque a mensagem. Então nós temos visto esse secularismo entrar na vida da igreja, e quando nós temos essa mensagem para levar, nós diluímos essa mensagem para ver se nós ganhamos a pessoa que está lá. No domingo passado eu dizia assim: a única sua missão é levar a mensagem, pois a de convencer é o Espírito Santo que faz. A de convencer é o Espírito Santo que faz, não é você. Por isso não minta. Não minta. Se não quer falar, não fala nada. No exemplo que eu estava a dizer, se não quer falar, não fala nada. Porque tem essas coisas, né? Descansa em paz, vai, não sei o que. No exemplo que eu estava a dar, não fala nada. Ou diz, orando para a família. Que Deus dê a força para a família. Mas não minta. Não minta. Porque existe criação, mas existe filhos de Deus. E os filhos de Deus, elas se tornam quando elas creem na mensagem da cruz. E não só creem, se arrependem dos seus pecados e voltam para Deus. Amém? E dentro desse secularismo, nós também temos um grande problema dos nossos dias, né? Um dos impactos do secularismo na vida da igreja, na vida do evangelho, é individualismo. É individualismo. O compromisso comunitário e sacrifício, sacrifício pessoal dão lugar a uma fé de consumo egoísta, onde o fiel busca a igreja, ou busca a igreja. Aquele que hoje crê, busca a igreja apenas para satisfazer os desejos individuais e não para levar a mensagem da cruz, não para poder testificar a Cristo. Mas não é verdade isso? Não é verdade isso? Hoje temos muita gente que está aí para a igreja porque querem ficar rico. Não vamos lá. Muita gente hoje está indo para a igreja porque está a passar por uma doença, então que precisa que algum milagre aconteça. Quer dizer, não está lá para ter um relacionamento profundo com Deus e testificar a esse Deus em todo lugar aonde estiver. Não, está lá para um benefício pessoal mesmo, muito individual. Até eu costumo brincar um pouco, também já vi algumas pessoas a brincar. É por isso que às vezes nossos cânticos viram muito para eu. Eu sou um conquistador. Eu sou um conquistador. Eu tenho a minha vitória. É assim. Eu sou. O meu Deus é o Deus da minha promessa. Eu não estou a dizer que essas linguagens estão... Não. Só que estou a dizer que o mundo que nós vivemos, isso, dá muito ênfase nisso. Quer dizer, é como se fosse o mundo ou Deus só existe para você e mais para ninguém. Tem uma linguagem muito famosa. Me ajudem porque eu já não uso há muito tempo. Costuma dizer assim: cada um por si, Deus para todos. Nunca ouviu essa linguagem? É linguagem de hoje. Cada um por si, está ouvindo a terceira? Deus para todos. Contradizendo aquilo que é a expressão da igreja. Quando você vai ler em Atos, vai dizer o quê? Eles compartilhavam, tinham comunhão, estavam juntos, edificavam-se.
quando um sentia-se por necessitado, os outros supriam essa necessidade. Sejam ela em oração, sejam ela em alimento, eles viviam numa comunidade e caminhavam juntos. É um cristianismo totalmente diferente de cada um por si e Deus para todos. Mas esse é o cristianismo que nós vamos gerando nos nossos dias. Essa é a igreja que nós vamos gerando. Eu tive uma experiência quando estava com minha filha, hein? Já não posso, já disse, eu não vou despedir esta de novo, mas já despedimos esta, mas ela está, esse é o último domingo e ela vai para longe. Mas tem que continuar com Cristo, hein? Tem que continuar com Cristo. Semeamos o suficiente para você continuar e andar firme no Senhor. Então, uma vez eu estava com esta, nós fomos visitar uma igreja, só não vou dizer o nome, nós fomos visitar uma igreja na África do Sul. E nós chegamos lá na igreja, nós estávamos de férias, nós os dois, mamãe tinha ido trabalhar do outro lado, então nós fomos lá de férias, nós os dois, e fomos, era domingo, fomos visitar, participamos do culto normal. E quando nós participamos do culto normal, terminou. Lá eles têm um hábito onde quando você termina os cultos, tem ali um café, um chá que os irmãos podem passar, pegar, é gratuito, né? Você pode pegar lá e tomar um chá. E nós fomos para lá para poder pegar nosso chá, na tentativa de conhecer os irmãos. Na tentativa de conhecer os irmãos. E basicamente fomos nos esforçando para poder aproximar e conversar com os irmãos. Mas notamos que não estava a ser fácil. Não estava a ser fácil conversar com os irmãos. Por quê? Não nos conheciam, não sabiam onde nós viemos, não estavam também interessados em poder nos conhecer. Porque até fizemos questão de ir naquele lugar onde estavam a visitar pela primeira vez, porque eles têm ali. Sentamos, foi quando ela disse assim: "E papá, vamos lá sair, vamos lá almoçar, vamos ter nosso tempo juntos." Mas me deixa triste. Estou a falar agora para a igreja aqui. Porque é muito comum entre nós fazermos grupinhos. É muito comum que quando termina... Sim, porque às vezes eu costumo chamar a atenção aqui que a igreja não é um clube social, onde a gente vem para simplesmente nos satisfazer individualmente no final de semana e vamos embora. Não, não é. É corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. E quando termina o culto, eu não estou a dizer, senão vai dizer assim: hoje eu estou mal, não vou cumprimentar, não vou conversar com aquele meu irmão. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que preste atenção com os seus grupinhos, porque esses grupos vedam pessoas novas a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem vocês são e não só a mensagem que foi trazida. Compreendem? Amém? Prestem atenção nisso. Esse teu grupinho, de vez em quando, tem que se quebrar para dar espaço a alguém novo. Para dar espaço a alguém novo entrar. É bom isso? É bom. Mas há esse tanto individualismo que às vezes desfoca nós levarmos a mensagem do Evangelho, porque nós estamos a nos focar para nós mesmos. Tudo é acerca de mim. Eu estive com meu irmão e gostei imenso de estar com o meu irmão. E o segundo e o último é mesmo a questão do relativismo. Relativismo é uma corrente filosófica que defende a inexistência de uma verdade absoluta ou universal. Isso é relativismo. Nessa perspectiva,
o conhecimento moral e os valores são sempre subjetivos, dependendo do contexto histórico, social, cultura ou do ponto de vista de cada indivíduo. O que contradiz plenamente com a verdade bíblica. Amém? Isso contradiz plenamente com a verdade bíblica. E o impacto que isso tem na vida da igreja, o impacto que isso tem na pregação do evangelho, o relativismo ela destrói o conceito da autoridade bíblica. Crenças, princípios que são imutáveis, criando um tipo de prática de escolher as doutrinas ou preceitos que agradam a nós, rejeitando aquelas que não nos agradam. Esse é o relativismo, tirando a autoridade da própria palavra de Deus. Isso nós encontramos mais e mais, como eu disse, no período histórico, nesse período histórico de mudança, no período depois da reforma, nós temos muito o crescer do relativismo, onde não existe uma verdade absoluta, onde tudo que nós vemos é relativo e não existe uma verdade absoluta. Isso vai contradizer muito com a palavra de Deus, porque Jesus, ele mostra que ele é absoluto, Senhor. Quando ele vai falar lá em João 14, nos versos 6, ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para nós como cristãos, nós como seguidores do Senhor Jesus Cristo, não existem muitas verdades, existe simplesmente uma e única verdade. Qual é essa verdade? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai ter uma intimidade com o Pai se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. E qual é o impacto negativo que o relativismo pode trazer na vida da igreja? Aí já vamos voltar. Por sermos tão secular e não queremos ofender a ninguém, queremos ser politicamente correto nos dias de hoje, quando a gente está levando uma mensagem, nós queremos nos sair bem, não queremos ofender, então nós acabamos cometendo alguns erros, cometemos algumas gafes. Nós somos flexíveis moralmente. Hoje existe muito isso. Aqueles preceitos bíblicos, históricos, sobre, por exemplo, a sexualidade, sobre família, éticas que são definidos de uma forma muito clara, nos nossos dias hoje perdem sentidos. Nos nossos dias porque nós não queremos ofender ninguém. Nós não vamos falar sobre a questão da sexualidade. Quando a gente está falando da sexualidade, podemos dar o exemplo, quando nós vamos lá para o Gênesis vai dizer assim, então Deus criou homem e homem e mulher, ele os uniu. E nós vamos ter uma luta hoje. Se nos dizem para poder trazer uma verdade bíblica sobre essa área, nós vamos dizer assim, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não quero saber, é a escolha dele, né? Se ele escolheu essa área, é a escolha dele. Eu prefiro ficar calado no meu cantinho, sossegado, esperando a eternidade. Amém. Então, você vê que muitas das vezes tem sido assim, as pessoas não querem confrontar, porque elas não querem passar por um momento. Irmãos, há 2 anos atrás, nosso canal do Facebook, acho que foi do Facebook, fecharam. Agora estamos no Facebook. Podem nos fechar de novo. Mas nós vamos abrir outro canal. Por quê? Eles não querem que a gente fale esses tipos de mensagens. Eles querem fazer uma censura. Eles querem fazer censura na nossa pregação, querem fazer censura naquilo que nós dissemos. Eles querem censurar para não ofender a minoria hoje, né? A massa não pode ofender a minoria. Ontem eu estava a rir porque nos Estados Unidos
trocaram aquele grupo LGBT, tem muita coisa às vezes, LGBT, depois tem LGBTQ+, depois é muita coisa que às vezes dá dores de cabeça, você tentando juntar essas coisas. Então, eu vi, estavam a discutir por causa de um sinal, o sinal chama-se U10, estavam a discutir de sinal, esse sinal é ofensivo, é sinal de trânsito, disseram que era ofensivo para aquele grupo específico. Era ofensivo aquele sinal. Porque tinha ali um sinal, eles disseram, não, é ofensivo, devem tirar esse sinal de trânsito. Já viram onde a gente está? Até com sinal de trânsito pode ser ofensivo. Até com sinal de trânsito. Então, há uma degradação moral muito grande nos nossos dias. Aonde quando nós trazemos uma verdade, quando nós pregamos uma verdade, nós precisamos fazer censura na nossa mensagem, porque não existe então o absoluto. E quando não existe absoluto, que significa que tudo está diluído, tudo está à sua maneira, porque não há uma verdade absoluta. Me importa dizer, queridos irmãos, para nós, como discípulos e mensageiro da mensagem da cruz, existe sim a verdade absoluta. Os nossos princípios, os nossos preceitos, elas não mudam de acordo com o contexto ou realidade. Quando eu estou na Austrália, eu sou cristão. Quando eu estou em Assuns, eu sou cristão. Quando eu estou no Brasil, eu sou cristão. Quando eu estou no Alto Moloco, eu não deixo de ser cristão. Os meus princípios, os preceitos, eles não mudam de acordo com o contexto que vivo. Amém? Eles não mudam. Então, esse é um grande desafio. Nós temos a degradação moral, nós temos a teologia liberal que vai mais e mais crescendo nos nossos dias, onde você pode fazer o que quer. Nós não vamos pregar sobre pecado, nós vamos pregar sobre vitória, nós vamos pregar sobre conquista, vamos pregar sobre finanças, vamos pregar tudo. Quer dizer, há um desfazer em tudo daquilo que são as Escrituras, há um desfazer, há um diluir daquilo que são as Escrituras. Queridos irmãos, importa dizer que nós fomos chamados para anunciar a verdade. Amém? Nós fomos chamados para anunciar a verdade. A igreja é a única fonte. É a única fonte onde o mundo pode beber daquilo que é a verdade bíblica. É a igreja. E se a igreja perder esse sentido, onde o mundo vai poder buscar? Onde o mundo vai poder buscar? Onde o mundo vai poder buscar? E Paulo vai falar muito claro. Nem Paulo, porque não há subjetividade. Hoje nós vivemos muito subjetivo. Porque hoje é assim, as pessoas às vezes definem muito as experiências. As experiências pessoais são boas, eu não nego. Mas as experiências pessoais não estão acima da palavra de Deus. A experiência pessoal não pode ser a última. A palavra de Deus sempre tem que ser a última. E Paulo falou claro e claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. E ela vai começar a mencionar. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente. Para fazer o quê? Toda boa obra. Então, nós somos e nós devemos ser totalmente dependente dessa verdade bíblica, a verdade absoluta. Amém? A verdade absoluta, na qual Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é relativismo isso. E os princípios, padrões, preceitos, não há relativismo. Porque princípios do reino são eternos. Elas não mudam. Elas não mudam. Me lembro, só para terminar, me lembro quando eu estava no primeiro ano do meu curso,
Uma das minhas docentes nos deu trabalho para cada um defender as suas posições. Já nem me lembro bem qual era o tema na altura, não me lembro bem. E aí, nas defesas, tudo, acho que era sobre a questão essa questão de gênero, não gênero. Aí começou essa discussão sobre gênero, não gênero. E a minha defesa eu usei, peguei minha Bíblia, fui com ele, a turma, e defendi a minha posição a partir da Bíblia. E alguém diz, mas essa aqui é Bíblia. Foram homens que fizeram e ela vai mudar. De acordo com o tempo que vai passar, ela vai mudar. Eu disse para a pessoa, esquece. Teu direito vai mudar. Essas nossas leis vão mudar para se ajustar com a realidade do momento. Mas essa palavra, essa verdade, esses valores, esses princípios são imutáveis e não só são eternos. Não se vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos chegar diante da sua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra que Tu nos deste. Obrigado por desafiar os nossos corações. Obrigado por falar em nossas vidas. Hoje nós vivemos num mundo tão liberal, onde o secular tem crescido e o relativismo tem sido o prato do dia a dia. Mas, Senhor, nós somos a sua igreja, o remanescente, o seu povo escolhido, separado, consagrado para proclamar as boas notícias. Pai Santo, nós oramos para cada embaixador que está aqui, cada discípulo que está aqui, cada mensageiro que está aqui, mesmo em tempos difíceis, dê a sabedoria, encha com seu Espírito Santo. Fale, Senhor, fale. Use a boca, pés, mãos, para que essa pessoa nunca se comprometa com inverdades, mas se comprometa com verdades bíblicas, princípios, valores. E anuncie a cruz do Calvário. É simplesmente a cruz do Calvário. E leve o homem ao arrependimento. E volta para ti. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Levanta do seu lugar, vamos adorar o Senhor. E quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. E falta o coração ferido, plena paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno abrigo, vai com
verdadeiro. E Cristo é verdadeiro amigo. E disso prova nos mostrou. E quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou e derramou precioso sangue para nos purificar. Paz e vida no futuro já podemos alcançar. Jesus, amigo eterno. Oh, oh, Jesus, amigo eterno. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sangue derramado naquela cruz, por ter nos alcançado, Senhor, sua misericórdia, sua graça. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos colocar essa semana diante de Ti, pedindo que nos lidera, nos guarda, nos proteja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima semana. Vai na paz do Senhor.